Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Graças a Deus, tá todo mundo bem. Eu sei que você está aí. Então, agradecido a Deus, convidamos o Espírito Santo a estar em primeiro lugar nesse momento, assumir o lugar dele em primeiro lugar, que ele nos ensine, que nos dê direção, que nos dê capacidade, que nos dê entendimento, que tudo que vier sair daqui para chegar até você seja na direção do Espírito Santo. Você sabe de uma coisa? Muitas vezes a gente se esquece do amor de Deus, do zelo de Deus, da preocupação de Deus que Ele tem por todos nós. Nós somos criatura de Deus, feitura de Deus, imagem dele, filho dele, escolhido por ele. Ele colocou nosso nome, escreveu nosso nome no livro da vida. Ele nos libertou, ele nos transformou e ele está disposto a fazer também isso com você. Não importa o tamanho do seu problema. Para Deus não importa o tamanho do problema. Deus só gosta de problemas difíceis. Porque se for uma coisa fácil, você mesmo pode fazer, não é verdade? Por exemplo, vou te dar uma dica aqui, que Deus só gosta de coisas impossíveis. O que é impossível para mim é possível para Deus. Por exemplo, você tem uma casa, sua casa tem um telhado que tem uma telha quebrada. No Brasil, geralmente, isso é normal. Ter casa de telha, daquelas telhetinite. As meninadas, quando estão na rua jogando pedra, eles têm hábito de jogar pedra, e as pedras vai no telhado das casas e quebra as telhas. Fica aqueles buracos nas telhas. E quando chove, começa a pingar água, né? Então, o que é que você faz? O próprio proprietário da casa sobe e verifica se é capaz, se é possível tampar aquele buraco ou tem que trocar aquela telha. Isso é uma coisa que você e eu podemos fazer, né? Geralmente, mulher também trabalha nisso, mas geralmente são os homens que fazem esse tipo de trabalho. Então, isso é um problema que eu e você podemos resolver. Por exemplo, né? Agora, uma cura, uma libertação de um vício, levantar uma cadeira de roda, abrir os olhos de um cego, fazer um surdo ouvir, fazer um mudo falar, estar desenganado da medicina, isso aí é para Deus, entendeu? Já não é mais nós. Limpar uma casa é para mim, eu posso limpar. Lavar uma roupa eu posso, passar uma roupa eu posso, porque isso aí Deus não vai fazer. Nós é que temos que fazer, somos nós que temos que botar a nossa casa em ordem. Foi o que Deus disse para o rei Ezequias: põe a tua casa em ordem, né? Chegou um decreto para ele, o que é que ele fez? Era uma coisa que ele não podia, não era uma casa física que Deus estava mandando ele arrumar. Deus estava mandando ele botar a casa espiritual dele em ordem. Então, quando Deus manda a gente colocar a nossa casa espiritual, a gente mesmo tem que fazer a faxina na nossa casa para saber no que é que precisamos jogar fora. Porque nós temos a tendência de acolher, de guardar e de captar só o que não presta. Tem pessoas que têm os ouvidos afinados só para ouvir coisas negativas. Mas nós temos que estar o quê? Com os ouvidos atentos a ouvir a voz de Deus. Como aquele cego de Jericó sabia. Se ele era cego, como é que ele sabia que Jesus ia passar ali, naquela beira daquele caminho? Ele perguntou: quem é que está vindo aí? Essa multidão, pelos passos, pelas pisaduras das pessoas e pelo barulho que ele estava ouvindo. Ele perguntou quem era. Jesus, o Nazareno. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então, quantas vezes esse cego gritou para Jesus responder ele? Ele gritou uma, gritou duas, gritou três. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. E a multidão dizia o quê? A multidão hoje significa as pessoas que não creem, que não acreditam, que quer desviar você do foco, quer tirar você daquilo que você está determinado a fazer. E ele continuou. Jesus disse: tem alguém me chamando? Tem não, Senhor, é a multidão que está te oprimindo, é muita gente que está te seguindo. Não, tem alguém que me chama, traga ele aqui. O cego fez o quê ao ter com Jesus? Soltou a capa dele. Soltou a capa, solte sua capa, solte o que não é seu, jogue fora o que não te pertence, para você poder ter um encontro com Jesus. Sabe de uma coisa? Eu sempre gosto dessa palavra, e se eu tiver de repetir ela 2, 4 vezes por dia, eu repito, porque é uma palavra que a gente vê que realmente Deus entrou ali e fez.
né? Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mateus 14, 29. Pedro fez o quê? Pedro saiu do barco e foi na direção com Jesus. Pedro andou sobre as águas? Pedro andou sobre as águas. Pedro conseguiu? Conseguiu. Mas chegando um certo tempo, Pedro observou que ouvia muitas vozes, ouvia muito barulho, ouvia muita crítica, ouvia muitas pessoas que debochavam, que riam dele. Nas minhas palavras, porque Pedro olhou para o tamanho da onda, você está olhando para o tamanho do seu problema, e Pedro afundou. Mas quem foi que levantou Pedro? Foi os discípulos que estavam no barco? Não. Foi Jesus que disse, homem de pequena fé. Nós não podemos duvidar na hora que nós estamos orando, nós não podemos duvidar na hora de nós estamos fazendo nossos propósitos, porque se você duvidar, como diz lá em Tiago, sua fé não pode ser como a onda do mar, que vai que volta, que vai que volta. Você tem que ter uma mente firme, uma fé firme, convicta, com certeza, com determinação. Pedro disse, eu vou ter contigo, venha Pedro. Pedro foi que nós temos que sair da zona do conforto e andar e ter com Jesus, resolver nossos problemas. Coloque seu pé, coloque sua mão no arado e vai e faça aquilo que você necessita que faça, ok? Em Êxodo 14, 12 diz, às vezes temos a sensação de que Deus não luta por nós e como se ele não se levantasse contra o inimigo e o derrotasse por nós. Isso acontece porque não estamos mantendo a nossa paz e permanecendo no descanso. Deus quer nos ajudar, mas ele quer fazer isso da maneira dele e não da nossa. Por quê? A nossa maneira geralmente envolve ficar o quê? Angustiado, o que gera preocupação, nervosismo e racionalização e ansiedade. Deus quer resolver nossos problemas, só que nós queremos resolver da nossa forma, da nossa maneira, no nosso dia, na nossa hora. Não, Deus ele quer ajudar, Deus ele quer fazer da maneira dele e muitas vezes a gente não aceita a maneira que Deus quer fazer. Quando o inimigo está vindo contra mim e contra você, a coisa mais poderosa que você e eu podemos fazer é recusar-se a ficar angustiado. Recuse-se a deixar que isso lhe angustie. Não deixe que o seu problema lhe gere angústia. Não deixe que o seu problema venha lhe gerar preocupação, nervosismo e racionalização e ansiedade. Não permita. Se você quer derrotar o seu inimigo, quando o inimigo estiver vindo contra você, as coisas mais poderosas que eu e você podemos fazer é recusar-se ficar angustiada. Se você não ficar angustiada, se você recusar a angústia, a ansiedade, o nervosismo, racionalização e a ansiedade, você vai vencer esse inimigo. Quando o inimigo está vindo contra você, a coisa mais poderosa que eu e você podemos fazer é recusar-se a deixar que isso o angustie. Uma vez isso aqui é outra coisa. Então você tem que fazer o quê? Você tem que se recusar. E vou te dar uma receita aqui para você falar para o seu inimigo. Olha, em vez de fazer isso, aprenda a falar a Satanás a neutralizar o seu poder. Não diga ao diabo o que você sente ou pensa. Olhe para a sua vida e para o que você não tem. Abra a sua boca e diga a ele exatamente o que Deus lhe prometeu. Quando você mudar suas palavras, será o fim dele. Não haverá realmente nada que ele possa fazer depois disso. Você vai usar o quê? A palavra de Deus. Você vai usar a espada do Espírito Santo de Deus. Você vai usar sua boca e você vai dizer exatamente o que a palavra de Deus lhe diz. O que a palavra de Deus lhe diz e lhe promete? Que eu te darei vida e vida com abundância, que o meu anjo acampa ao redor dos que o temem, os livra de todo mal, que o Senhor é meu escudo, que o Senhor é minha fortaleza, que o Senhor é meu socorro bem presente na hora da angústia. Então você vai realmente aprender a se libertar de quê? Da sua ansiedade. Quando falo sobre ansiedade, dissemos obediente a Deus, é manter o diabo debaixo dos nossos pés. Sempre esclareço dizendo que se trata de obediência pessoal. Faça isso porque existem coisas que Deus lhe dará para fazer ou não, que talvez ele não diga a ninguém mais.
A palavra é para todos nós, mas Deus pode colocar algo em seu coração que é somente para você e mais ninguém. Então Deus lhe dá estratégia, Deus nos dá condições, capacidade, estratégia de vencer qualquer ansiedade. O maior problema de hoje em dia das pessoas não estar recebendo suas bênçãos é por causa de que? Da ansiedade. A ansiedade mantém as pessoas atrofiadas, mantém as pessoas em cativo no pelourinho. E você tem que aprender a combater essa ansiedade, mostrando para o seu inimigo que você pode todas as coisas naquele que lhe fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pedro saiu das águas, saiu do barco e foi ter com Jesus. Você tem que sair da zona de conforto, você tem que parar de reclamar, de murmurar, e você tem que acreditar na palavra de Deus. Se o médico disse, faça esse tratamento aqui de 10 dias, você tem que fazer o tratamento de 10 dias para que aquele antibiótico faça efeito em que? No seu organismo. Não é isso? Então, se Deus quer que você mude a sua alimentação, se Deus quer que você mude os seus hábitos, que você mude os seus pensamentos, você não vai mudar? Se Deus é o dono da sua vida, se Deus é o seu criador, se Deus é o dono de tudo, então por que você obedece ao homem e você não obedece à voz do Espírito Santo de Deus? Então, nessa tarde é muito importante. Existe uma intimidade de situações que nos mantém, nos fere, e nos confunde. O diabo é especialista em usar circunstâncias para nos manter para baixo. Ele é especialista em usar as circunstâncias que você viveu, que você está vivendo, para te manter para baixo. Você se sente angustiada, você se sente sozinha, você se sente você pode estar com 10 mil pessoas em sua volta, mas você acha que não tem ninguém em sua volta, ok? Erga sua cabeça, levante sua autoestima e diga para você, quando eu saio de manhã para o meu trabalho, a primeira coisa que eu faço é orar, e quando eu entro dentro do elevador, eu olho dentro do espelho do elevador e digo, Libânia, hoje vai ser o melhor dia da sua vida até então. Ei, Libânia, você sabia que você é poderosa, que você pode? Eu digo, eu posso. Ei, Libânia, você hoje tem o melhor dia. Ei, eu vou ser abençoada, eu vou concluir a minha tarefa do dia de hoje. Eu sempre digo isso, olhando no espelho e apontando para mim mesmo e profetizando para mim mesmo. Então, por que você não faz isso também? Não é nada impossível para Deus, não há causa impossível para Deus. O que é possível, impossível você faz, e o que é impossível, Deus faz. Deus só faz aquilo que eu e você não podemos fazer, que é entrar onde eu não entro, é fazer o que eu não faço, é chegar onde eu não chego. A mão dele vai aonde a minha não vai. Curve a sua cabeça e ore comigo nessa tarde. Vista as armaduras de Deus nessa tarde, porque vistam toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Eu oro todos os dias, eu oro todos os momentos, e oro e peço pelas armaduras de Deus para que o Senhor possa vestir a mim, vestir você, vestir sua família, vestir todos que estão nesse canal do YouTube com a armadura de Deus. Peço para que Deus a una, envolva o cinto da verdade para nos proteger, nos guardar e nos defender dos açoites, dos perigos e das armadilhas do inimigo. E possamos, ó Deus, clamar o teu sangue. Põe em volta o teu sangue nessa tarde, em volta do meu lado, dos meus filhos, da minha casa, da minha família, dos meus empregos. Que o Senhor abençoe essa mãe, abençoe esse pai, abençoe essa esposa, esse filho, essa adolescente. Visita essa casa, visita essa família, toma em tuas mãos, quebra o laço, corta a lança, queima os carros no fogo. Deus visita a causa na justiça, pessoas que estão hospitalizadas, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão desenganadas, que estão com diagnóstico complicado diante da medicina. Deus chega primeiro, Deus age onde nós não podemos agir. Pessoas que estão hospitalizadas com algum vírus, com problema de pneumonia, com problema nos pulmões, com problema no coração, com problema nos rins. Meu Deus, visita as pessoas que estão doentes, que estão hospitalizadas, pessoas que estão em coma, pessoas que estão entubadas. Deus liberta, salva essas pessoas. Meu Pai, livra da seta da morte. Pastores e pastoras que estão internados, liberta essas pessoas. Visita as nações, visita as pessoas, visita lares. Visita, Senhor Deus, nessa tarde de domingo. Faça essas pessoas se encontrarem, ter um encontro verdadeiro contigo. Meu Deus, ajuda essas pessoas como Pedro saiu do barco e foi andando sobre as águas para ter encontro contigo. Que nós possamos sair da nossa zona de conforto e possamos entrar e invadir nosso território.
Moisés orou e pediu para que a sua presença fosse com ele. Senhor, que a sua presença seja conosco para que possamos chegar nos lugares que nós almejamos, que nós precisamos. Abra as portas de emprego, abençoa todas aquelas pessoas que estão desempregadas. Deus, derrama água nessa terra seca, nessa terra sedenta. Derrama água do teu espírito e faça com que as pessoas possam se deleitar, as pessoas possam estar radiante, cheio da virtude e rejuvenescimento do teu Espírito Santo. Pai, que a plenitude do teu amor, da tua misericórdia esteja com cada um de nós, nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um ótimo domingo, Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus, amém.